Dev na Estrada, o seu podcast sobre desenvolvimento. Dev na Estrada. Toda sexta um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas, tudo com muito humor e alegria. Olá galera, tudo bem? Eu queria fazer, já faz um tempinho que eu tava querendo fazer esse episódio de hoje. Aqui quem vos fala é o William. Se você não reconheceu pela palavra, pela voz, sou eu. Hoje o Dev na Estrada ele volta às suas origens. Quem é antigo de Dev na Estrada sabe que ele começou como um podcast que foi feito pelo nosso querido Montanha, que já não está mais entre o grupo aqui, mas ele é o mentor espiritual dessa empreitada aqui. Se não fosse por ele e pelo Ramon, eu não estaria aqui sentado conversando com vocês hoje. Mas pra quem conhece o Dev na Estrada sabe que a gente começou como um podcast que conversava com as pessoas da área, né? A gente queria saber quem eram as pessoas que estavam na nossa área, o que elas faziam, como que elas entraram na área. E o convidado de hoje é bem... eu acho que é um convidado especial por alguns motivos. Eu tenho um preconceito, daqui a alguns minutos você vai ver que o meu preconceito é muito babaca. Eu tenho um preconceito com pessoas que tem perfil de desenho no seu perfil do Twitter. E essa pessoa que vos fala também tem um perfil de desenho. É muito babaca esse preconceito meu. Que eu admito. Só que quando eu vi essa pessoa comentando no Twitter, essas coisas, assim, de primeira, eu ignoro, né? Porque, pô, o cara tá com o avatar do Pôneis Malditos, eu não vou dar... O cara tá falando de JavaScript, eu vou dar atenção pra esse cara, nada. E aí, depois de um tempo, o Twitter começou a indicar, e eu comecei a ler, e, tipo assim, cara, eu vi que o conteúdo era bom, não falava besteira, não ficava groselhando na internet. E assim, eu tava aprendendo com os tweets dele, né? E aí eu falei, pô, aí teve um dia, cara, que eu vi a cara desse senhor aqui. E aí eu já falei pra ele uma vez em off, que eu falei pra ele, cara, não leve a mal, eu sou casado, mas quando eu olhei você, me apaixonei por você. Porque eu tô falando nada mais, nada menos de Nick Gabe, ou vulgo Nicolas Gabriel. O que me surpreendeu nele foi, tipo assim, ver que, assim, aparentemente ele é uma pessoa nova e ela é preta e ela tá arrebentando. Eu falei, cara, eu preciso conversar com você, eu preciso entender a sua história, preciso saber de onde você veio, eu preciso saber quem você é, o que você faz, como é que você chegou até aqui. Porque, de novo, vou voltar na minha velha ladainha que eu sempre falo. Eu acredito que a tecnologia é uma ferramenta que a gente pode usar como uma seção social. Então, se você tá ouvindo esse podcast hoje e você conhece alguém na quebrada aí que tá lutando, mas, tipo assim, você vê que a pessoa tem potencial. E mesmo que não tenha também, mas você quer dar uma encorajada na pessoa. Cara, manda esse podcast pra essa pessoa, porque eu acho que são esses pequenos momentos que eu tenho dentro do Dev na Estrada que me faz ficar... Como é que eu posso dizer assim, empolgado com essa iniciativa que a gente tem aqui. Beleza, Nick? Eu queria que primeiro você começasse aqui, depois dessa longa introdução, falando quem você é, quantos anos você tem, se você quiser falar quantos anos você tem, e aí vamos bater esse papo aqui, que eu tô muito curioso pra saber sobre você, cara. Beleza, William. Cara, em primeiro lugar, assim como você já falou, eu sou o Nicolas Gabriel, eu tenho 18 anos, aí eu tô nesse ramo aí de programação, já tem mais ou menos 2 anos e meio que eu venho estudando, e cara, nossa, muito, muito obrigado pelo convite, por ter esse espaço aqui pra poder vir aqui contar minha história. Eu realmente acho que é uma coisa que inspira bastante gente, assim, que às vezes a pessoa tá indecisa, assim, putz, será que eu entro na área? E às vezes ouvir alguém contando a história e vendo os desafios que a pessoa passou, que não é simples normalmente, eu acho que pode ser um bom incentivo. Então, eu quero começar pelo passado, assim, cara. Quem é seu pai? Quem é sua mãe? De onde eles vieram? Você falou que você é da região de Minas Gerais. Eles são daí, eles imigraram pra aí. Qual a história dos seus pais? Cara, a minha mãe, atualmente ela tá sendo faxineira e o meu pai, ele é designer. Aí, no caso, eles são de Minas Gerais mesmo. Aí, eles conheceram, assim, mais ou menos, tipo, quando eu tinha, por exemplo, 4 anos. E, basicamente, eu nasci lá no interiorzinho, assim, de Minas Gerais. Era uma cidade bem pequena, tinha, tipo... Hoje em dia, eu acho que tem uns 10 mil habitantes, não é muito grande. E, mesmo assim, tipo, lá, a gente já conseguiu arranjar um computador. Esse meu pai tinha um computador. E aí, eu comecei a mexer, eu começava a jogar umas coisinhas, sabe? Tipo, eu entrava em site de internet pra poder jogar jogo. Eu era bem novinho, tipo, o quê? Uns 6 anos no máximo. Então...
pra mim era muito divertido na época. Eram jogos muito simples, jogos muito bobos, mas era um negocinho legal e eu tinha um contato com tecnologia, que foi mais ou menos que começou o meu interesse por computadores. E aí eu continuei nessa jornada de jogando coisas e tal, porque mesmo sendo, por exemplo, um lugar bem do interior, e a internet não sendo uma coisa tão grandona quanto é hoje, por exemplo, hoje em dia a gente chega, sei lá, 1 giga de internet, enquanto lá era coisa de kbyte, sabe? Era bem menos, bem menos. E quanto tempo isso foi atrás? Cara, isso era o quê? Mais ou menos 2010, por aí. 2010, aí a gente tá falando de o quê? 512 kbps? Cara, era mais ou menos isso, não era muito não. Você vê, né? E mesmo assim, o seu pai naquela época ele já era designer, né? Sim, Que legal. E o seu pai, a profissão dele sempre foi designer? Sim. E de alguma forma isso te influenciou? Cara, me influenciou assim de início, porque, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito artística. Eu, na real, essa questão de código e tal veio muito depois. Mas desde o início, o que eu mais focava era em desenhos. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Ah, legal. Tanto é que eu até, meus primeiros desenhos, assim, que eu postei na internet, eu pensava em ser justamente um ilustrador, um designer, alguém que fosse pra esse ramo, que era algo que na época eu gostava muito de fazer, era uma coisa que as pessoas falavam que eu fazia bem, por exemplo, e eu era contente com aquilo. Só que aí, conforme eu fui fazendo, foi uma coisa que acabou meio que tirando o charme de desenhar, de criar obras, por exemplo. Então, começou a virar uma coisa mais tediosa, uma coisa que eu me forçava só pra poder estudar, pra poder aprender, e eu não curti mais fazer aquilo. Então chegou num ponto que eu olhei assim e falei, cara, eu acho que criar desenhos não é pra mim, sabe? Essa área de arte, de edição, de tal, não é pra mim. Aí eu fiquei procurando uma outra coisa, sabe? Aí foi então que eu finalmente encontrei a questão de código, que eu comecei a estudar mais sobre e realmente me apaixonei pela área e tô aqui há um tempão. Mas quando você fala sobre a parte de arte de desenho, você começou a fazer arte manuscrita mesmo? Manual? Sim, sim. Viajando. ASCII art, né? Uma arte manuscrita, eu quero fazer ASCII art na mão. Você fazia arte desenhando no papel ou você já começou no digital? Cara, era tudo no papel. Eu comecei no digital muitos anos depois. Porque, não tinha condições, assim, de comprar, por exemplo, uma mesa digitalizadora. Ah, tá. Que, hoje em dia não tá num preço tão caro assim, mas na época era meio complicado. E seu pai, mesmo sendo designer, ele também não tinha? Exatamente. O seu pai sendo designer, ele trabalhava freelancer ou ele trabalhava para uma empresa? Era para uma empresa. E que tipo de design que ele fazia? Era design design gráfico, design... Era gráfico, isso. Digital? Era gráfico, ele era mais especializado nessa área. Mas assim, gráfico como é que eu posso dizer? Design gráfico por exemplo, de magazine ou de jornal, ou design gráfico de website, dessas coisas de web? Então, que eu me lembre, teve uma época, por exemplo, que ele mexia mais com bandeiras, aí depois ele começou a mexer com logos, e depois foi meio que artes no geral, assim, era a questão de pedidos de clientes, por exemplo. Ele estava numa empresa, Entendi. Mas era uma empresa que fornece serviços para outras pessoas. Então ele fazia de acordo com as demandas. E a empresa era dele ou ele trabalhava para essa empresa? Não, é de outra pessoa também. Ah, entendi. E os seus avós também são todos daí do interior de Minas Gerais? Isso, sim, são todos do interior. E o que eles faziam? Ou que eles fazem? Não sei se eles estão vivos ou mortos. Olha, avós, assim, honestamente eu não sei te responder. Eu não tive esse contato, assim, pra poder te falar. Ah, tá. Não tem problema, não. É porque eu tô tentando ligar os pontos aqui de uma tese que eu tenho sobre riqueza geracional, né? Eu acho que talvez eu vou entrar numa palestrinha aqui, mas eu só quero mostrar o contexto aqui. Não, pode falar, fica à vontade. Eu acho que tem várias formas de que a gente pode ascender socialmente, né? E muitas delas requerem alguns atalhos que eu acho que a gente foca demais, despende muito tempo e aí acaba não dando certo. E uma coisa que eu acredito é a riqueza geracional, né? A partir do momento que você tem uma pessoa que se destaca na sua família, eu acho que essa pessoa deveria ajudar as outras pessoas a achar o mesmo caminho, né? Porque a figura da pessoa abastada, a figura da pessoa que ela tem posses e dinheiro no Brasil, ela é uma. Sim. Tanto é que eu costumo falar pro pessoal aqui fora do Brasil que racismo brasileiro acaba me ajudando porque as pessoas, por preconceito ou por pré-conceito, têm medo de mim. E quando eu tô andando sozinho na rua, de noite, as pessoas atravessam a rua. Então acaba me ajudando porque entre uma pessoa branca, o ladrão vai
primeiro, se tiver aí a pessoa branca na rua, o ladrão vai na pessoa branca porque o estereótipo padrão é que a pessoa branca tem mais dinheiro do que a pessoa preta. Isso é parte do estereótipo. É, realmente. E eu acho que isso acontece porque... aí eu não posso entrar em... Eu não posso nem quero entrar nos méritos do passado, né? Porque a linha de partida de cada um é diferente e a gente sabe que pra gente a linha de partida é mais pra trás. Mas o que eu prego é, cara, o que tá feito, tá feito. Não dá pra gente mudar o que tem pra trás. Sim, exato. O que eu consigo mudar é daqui pra frente. Então daqui pra frente o que eu vou fazer? Eu vou dar o meu melhor. Assim, eu não vou chegar no ponto onde, sei lá, a pessoa que tá 2, 3 gerações acumulando riqueza vai chegar, mas pelo menos o meu filho vai estar num lugar muito melhor do que eu tô. E eu vou ensinar ele como é que eu cheguei até aqui e assim por diante. E aí eu tô vendo padrão com você também, assim, né? Porque eu fiquei muito curioso quando vi você, cara, porque eu falei assim, pô, se o Nicolas, ele tá trabalhando numa empresa gringa, pô, ele sabe inglês. Como é que esse cara aprendeu inglês? Sim. Porque assim, não sei se você sabe, mas até onde eu sei, pelo Instituto Datatoba, o brasileiro... só 5% dos brasileiros sabem falar inglês. E nem assim é fluente, né? Então é uma porcentagem muito pequena. É, cara. E aí por isso que eu tô aqui com você, tentando entender mais sobre você. Por isso que eu perguntei dos seus pais também. E o seu pai e sua mãe sempre trabalharam enquanto você estudava? Sim, Tipo, enquanto eu tava estudando, era sempre trabalho. E assim, desde que você se conhece por gente, a sua mãe e seu pai trabalham. E você tem irmãos ou você é sozinho? Não, eu sou filho único mesmo. Ah, legal. Não tenho irmãos. E a escola? Você fez pré-escola ou entrou já no primeiro ano? Como é que foi? Então, sim, no caso eu fiz pré. Aí, tipo, uma coisa assim que minha mãe me falou, por exemplo, foi que eu demorei muito pra ler. Que era uma coisa que na escola, assim, eu tive dificuldade pra poder aprender. Aí, se eu não me engano, ela teve que me ensinar, tipo, em casa e, tipo, de passinho em passinho pra eu poder aprender. E aí eu era, tipo, igual o Cebolinha, eu tinha dificuldade de falar o R. E aí, tipo, vendo hoje em dia, por exemplo, eu vejo que mudou bastante. Hoje em dia eu acho que a dicção, assim, deu uma melhorada. Ah, sim. Não, olha, eu vou te falar assim, de cara eu falo que a sua dicção é melhor que a minha. Caraca, muito obrigado. Não sei se você percebe, mas eu gaguejo. Cara, eu gaguejo que é uma maravilha. Eu não sei se é porque o meu cérebro sempre tá à frente da minha boca, e aí... Pode ser. Eu tenho esse problema que eu tô falando e meu cérebro tá lá na frente, aí ele dá uma pivotada e fala, não, pera, que eu tô outro o pensamento pra ti, você. Não rola, tipo... E aí eu sempre fico nessa deixa que eu deixo, sabe? Nunca sai do lugar, mas tudo bem. E você fez escola perto da sua casa, onde você mora hoje? Onde foi a escola que você fez o ensino fundamental? Então, por exemplo, eu nasci foi justamente nessa cidade do interior. Uhum. E aí, tipo, a escola, prézinho, tudo eu fiz lá, basicamente. Uhum. Então, tipo, eu fiz bastantes amigos e tal. E aí, quando eu cheguei mais ou menos no 6º ano, aí a minha mãe decidiu que a gente ia mudar de cidade. E aí a gente veio mais perto, assim, da capital, daqui de Minas Gerais, que é Belo Horizonte. Aí a gente tá morando em Contagem desde então, que é uma cidade, o quê? Bem maior que o interior, por exemplo. E Contagem, quantos quilômetros fica de Belo Horizonte, Contagem? 20 quilômetros, praticamente. Ah, 20 quilômetros. É um tempo, Eu vou te falar, cara, 20 quilômetros é pertinho. Não, de carro dá 30 minutos, sabe? Não é tanto, não. Pois é, 30 minutos é o que eu gasto pra ir trabalhar, cara. Caramba. Você tem uma ideia. Pois é, cara. A gente eu perco a noção de distância, porque quando eu tava morando na Alemanha, era tudo muito perto. E quando eu morava em São Paulo, de Diadema pro centro de São Paulo, era 15, 20 quilômetros também. E pra gente é pertinho, é do lado. Então... Sim. É igual, cara. É igual. Cara, mas quando eu tava na Alemanha, foi essa mesma coisa. Tipo, eu sentia que tudo era muito perto. Por exemplo, o trem, cara, tinha um que ligava de uma cidade a outra, umas coisas assim. É muito, muito fácil. Calma. A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Peraí. Tamo no ensino fundamental. Aí vocês mudaram pra Contagem. Isso. E aí você foi pro middle school, né? Que é da 6ª série pra frente, né? E aí você fez também escola... E foi tudo isso escola pública? Ou você estudou escola pública? Sim. Sempre estudei em escola pública mesmo. E como é que era a sua performance na escola? Qual que as matérias você ia bem? Qual que as matérias você não ia bem? Então, por exemplo, do primeiro até o 6º ano, mais ou menos, eu era um aluno até que muito bom. Tipo, eu nunca tinha tirado um B, cara. Era uma coisa bem legal, assim. Caraca!
Mas aí eu cheguei no 6º ano e foram aí que as coisas começaram a complicar. Ah, é? Não que eu cheguei a, por exemplo, reprovar alguma matéria ou coisa do tipo, mas as notas nem sempre ficaram tão altas. Tinha umas matérias, por exemplo, que eu tinha mais dificuldade. Ciências era uma que eu não gostava nem um pouco. Geografia eu também não gostava. Até hoje eu não gosto, inclusive. E aí, tipo, foram matérias que, querendo ou não, eu fui não gostando no decorrer da escola mesmo. Tanto é que no ensino médio, eu continuei não gostando dessas matérias. As ciências dividiam em biologia e química e eu ainda não gostava. Mas você não gostava porque você acha que os professores não atendiam suas expectativas ou é porque você não encaixava com a matéria? É porque eu realmente tinha dificuldade pra poder aprender as questões da matéria, sabe? Entendi. Porque eu via que, por exemplo, ciências envolvia muito você, querendo ou não, decorar algumas coisas. Tipo, por exemplo, parte do corpo, que cada parte faz e tal. E eu tinha dificuldade de memorizar elas. E aí eu não me dava bem com prova, com coisa do tipo, porque eu não conseguia desempenhar tão bem, sabe? E qual matéria que você ia bem? Você sempre foi bem assim? Uma que eu fui bem, assim, era matemática. Olha só. Era uma que eu gostava bastante. O professor até puxava meu saco, cara. Mas matemática foi uma que eu sempre gostei, assim. E aí, tipo, do 6º ano pra frente, foi uma que eu continuei gostando. Eu acho que até influenciou bastante pra eu curtir a programação depois, né? Porque, querendo ou não, uma tá bem ligada com a outra. Ah, interessante. E, tipo assim, dentro da matemática, o que você mais gostava? Como assim, dentro da matemática, você fala, tipo... Sei lá, você gostava de álgebra, você gostava de trigonometria, você gostava, sei lá... Qual era a parte de matemática que você gostava mais, assim? Ou tudo que vinha pra você... Eu vou dar um exemplo. O que eu gostava da matemática é quando eu me dava um problema... Sim. E esse problema não era baseado em nada que eu tinha... Tipo assim, geralmente, como é que é o ciclo de estudo na escola? Ele te mostra, descobre o X. Aí depois, na hora da prova, ele troca o X pro banana. E aí você tem que descobrir a banana. Exato. Entendeu? O que me chamou a atenção foi quando eu comecei a fazer cursinho pra ir pra faculdade. E aí o professor te dá um problema. Cara, você tem que resolver o problema. Tipo, não é tipo, eu vou te mostrar como é que resolve a área do círculo. Aí depois ele vai te dar um problema pra resolver o que... No final, você tem que descobrir um círculo. Não, o cara te dá um problema e você tem que ver quais são as ferramentas que você tem pra resolver esse problema. E aí, quando eu comecei a pegar isso, e eu falei, então aqui, essa parte aqui, eu tenho que usar trigonometria, essa parte aqui, entendeu? Aí eu acho que o que eu gostava mais, assim, né? Hoje em dia, eu não sei mais nada. Só sei JavaScript, não sei mais nada. Mas é isso que eu gostava de... Tanto é que, por exemplo... Essa parte da matemática me fez ter vontade, me fez ter interesse por física também, né? Mas não que eu seja bom. Mas na época que eu tava me preparando pra fazer pra faculdade, eu gostava muito dessas matérias. E você agora tá estudando você tá em que level no seu estudo? Você já terminou o ensino médio? Tá indo pra faculdade? Então, sim. Tipo, eu terminei o ensino médio já tem mais ou menos 2 anos mesmo. Não, quer dizer, tipo 1 ano na real. Uhum. E aí, tipo, eu basicamente terminei o ensino médio, aí passou meio ano, que foi quando eu finalmente fiz 18 anos, e aí que eu comecei a trabalhar com programação. E você fez ensino médio também em escola pública? Isso. Tipo, minha escola inteira, tipo, do fundamental até o médio, sempre foi pública. E aí no ensino médio você teve a escola normal, assim, tipo, o típico colegial, né? Tipo, as matérias normais, sem nada de ensino profissionalizante, nenhuma matéria atípica, né? Sim, foi um ensino normal. A única coisa que eu diria que não foi tão normal é que nesse meio tempo, enquanto eu tava no ensino médio, rolou a Covid. Então foi uma coisa que... Covid. Complicou um pouquinho. Tipo, eu basicamente fiz o primeiro ano, e aí quando eu comecei a fazer o segundo ano, deu tipo 1 mês, assim, de estudo, e aí deu o Covid, todo mundo tava lá em lockdown, não tem mais escola. E aí, como é que vocês fizeram? Cara, nos primeiros dias, assim, nos primeiros meses, foi uma coisa que ainda não tinha meio que definido. O governo ainda não tinha pensado numa solução certinha e tal, mas aí depois de um tempo eles realmente começaram a fazer o ensino online e, por exemplo, as aulas passavam na televisão, pelo menos aqui na minha cidade, por exemplo. E como é agora eu tô curioso, como é que era? Tipo assim, era tipo quem tá ouvindo a gente e é velho o suficiente, vai se lembrar de um negócio chamado Telecurso 2000. Nossa, eu lembro que também. era um programa que
Ah, você lembra? Então, beleza. Que era um curso que passava na TV Cultura e você assistia todo dia e tinha uma apostila que você comprava no jornaleiro, fazia o curso, depois você fazia a prova e tirava o certificado. Era tipo o Telecurso 2000, então? Cara, era mais ou menos. Porque, por exemplo, lá na televisão passava, por exemplo, vamos supor, era dividido, se eu não me engano, em anos. Tipo, terceiro ano, segundo ano, primeiro ano. E aí cada um tinha um horário específico em que passava tal aula. Nossa. E aí, tipo, passava uma aula por dia, de uma matéria só. E aí, basicamente, vamos supor, segunda teve matemática, terça tem química, quarta tem português, e assim vai. E aí, basicamente, tu tinha que saber o horário, assim, que tua aula começava. Vamos supor, eu era do segundo ano. Começava 8 horas. Aí eu tinha que acordar 8 horas, ligar a televisão, pra ter um professor lá com uma aula gravada, falando sobre a matéria e tal. E aí depois caiu uma prova disso, que era feita pela minha escola mesmo. E como é que você tirava dúvida? Cara, eles até tinham um aplicativo. Eles basicamente tinham um aplicativo, assim, um site, onde você tinha um chat que você podia mandar dúvida pros professores. Aí eles respondiam lá pra você sempre que tu perguntava alguma coisa e tal. Além de que também tinha, por exemplo, os grupos da própria escola. Então você podia conversar com outros alunos, tirar dúvida também. E as pessoas... assim, seus colegas de classe, todos eles tinham computador, todos eles tinham internet, como é que eles faziam pra... Então, isso que é a parte complicada, porque muitos não tinham, tipo, computador, assim, por exemplo. Eles estudavam muitos, assim, pelo celular. Ah, tá. Faziam prova, tudo que era necessário pelo celular. E também tinha casos onde a pessoa não tinha, por exemplo, tinha celular, mas não tinha internet. Uma conexão de internet meio que fixa, sabe? Poderia ser, por exemplo, dados móveis que você meio que tem um limite. Então, nesses casos, aí a escola disponibilizava, por exemplo, um livro físico que você podia ir lá pegar, e aí você utilizava ao invés de ficar pesquisando na internet, por exemplo. Nossa, cara. Aí em questão de provas, você ia lá, pegava o papel da prova, levava pra casa, devolvia depois. Era complicado. Você vê, né, que esse tempo de pandemia mostra que, assim, muita gente... que, assim, eu chuto também pelo Instituto Datatoba que a maioria das pessoas que nos ouvem, elas são do centro-sul do Brasil e de grandes cidades. E pra quem mora em grandes cidades, é meio que padrão, né? Eu tenho internet em qualquer lugar que eu vou, tenho comércio a qualquer hora do dia. Sim. E essas coisas ficam meio que... cara, pandemia, só meter um EAD aí... E as pessoas se esquecem que... Pô, eu vou te falar, cara, quando eu morava no Brasil, a última cidade que eu morei no Brasil foi Diadema. Antes de eu mudar pra minha casa que eu tinha comprado, eu morava na casa do meu sogro. Cara, era 512k, velho, de internet. Fiquei um bom tempo com 512k e, assim, quando tinha, que às vezes caía. E, assim, eu tava a 10 minutos de carro de São Paulo, entendeu? Nossa. E, assim, eu trabalhava com tecnologia já. Imagina, entendeu? A pessoa que não trabalha com tecnologia. Ou a pessoa que... A maioria do brasileiro não sabe dessas coisas. E aí, fico imaginando os filhos desses brasileiros na época da pandemia, o quanto que eles ficaram pra trás, né, cara? Que só de você ter uma internet, você já é privilegiado, porque no meio dessa bagunça toda, pelo menos você tinha uma forma de progredir com os estudos, né? Mas para outras pessoas, eles perderam um ano, né? Praticamente de estudo, né? Não, exatamente. E aí você conseguiu fazer o ensino médio, assim, você não perdeu nenhum ano, né? Você conseguiu progredir, apesar da pandemia. Eu não perdi nenhum ano, eu consegui, por exemplo, fazer as matérias, provas, passar nas matérias e tal. Só que assim, tipo, na minha opinião, eu não fui muito fã do ensino EAD, eu não senti que teve uma aproximação tão grande entre o professor e quem tá aprendendo, então eu acho que eu não consegui absorver tão bem o conteúdo. E aí, tanto é que passou esses 2 anos e eu sinto que eu não aprendi tanto quanto se eu tivesse ido na escola, feito as coisas lá, sabe? É uma coisa muito de opinião, assim, porque tem pessoas que preferem e que mandam melhor em EAD, mas eu pessoalmente não fui muito fã. Eu acho que a discussão é exatamente a mesma para quando a gente tá falando sobre trabalho remoto, trabalho colocado. É a mesma coisa. É igualzinho. É exatamente a mesma discussão, cara. Se você for ver. Sim. É igualzinho. Em que momento do seu ensino médio você falou assim, quer saber, tem esse negócio aqui, eu jogo videogame, eu quero aprender a fazer videogame. Que eu acho que, pelo jeito, a história é meio comum a todos, né? Eu jogo videogame, gosto de videogame, quero fazer essas jossa, como é que eu faço? Cara, eu acho que videogame é a área de programação, assim, que mais chama pessoas, assim, logo de cara, sabe? Porque, por exemplo, você parar e pensar, putz, codar um site... Não, pra que eu vou criar um site, um aplicativo? Mas um jogo já é uma coisa bem mais interessante. A pessoa chegar lá, jogar, poder mostrar pra outras pessoas. Então eu vejo que muito mais pessoas chegam assim e pensam em codar jogos, em iniciar com jogos, do que qualquer outra área da programação. E eu não fui diferente. A primeira visão que eu tive, assim, foi de iniciar com jogos. Mas foi, tipo, quando eu tava no ensino médio, assim.
eram umas coisas bem simples que eu pesquisava, era, tipo, como fazer um jogo naquele terminal, sabe? Um jogo usando Bash, por exemplo, umas coisas bem simplonas. Ah, legal. E aí, tipo, tudo bem, era legal na época, assim, mas só que eu não empolguei muito, não levei pra frente. Só que anos depois, assim, passou todo esse tempo, aí já tava na época da pandemia, e aí um amigo meu, ele já mexia com programação. Ele já fazia faculdade de programação e tal, e aí ele tava criando um bot pra uma rede social, pro Discord, por exemplo. Que a gente tinha um grupinho de amigos e basicamente o bot era meio que só utilidades, tipo uns comandos aleatórios, umas coisas pra zoar e tal. E aí, um dia, assim, ele chegou. E deixa eu fazer uma pergunta, você jogava o quê? Cara, nessa época eu jogava bastante Brawlhalla, que foi o jogo, assim, que uniu basicamente eu com essa pessoa. Ah, legal. E que tipo de jogo que é esse? Que eu sou meio velho, eu não jogo, não manjo desses jogos. Cara, Brawlhalla é como se fosse um jogo de luta de plataforma. What? Ó, não, tu já viu, por exemplo, o Smash Bros? Sim, sim. Então, é tipo ele, só que 2D, basicamente. Não tem coisa 3D, assim, e tal. É meio que um desenho animado. Ah, Smash Bros é meio que 2D também, né? Só que os personagens estão... É tipo um 2D 3D, sabe? 2.5, que é... É, assim, 2.5. E esse daí é totalmente 2D? É, ele é totalmente 2D. É tudo tipo desenho, tudo sprite. Ah, legal, cara. Eu nunca vi. Depois você me manda o link que eu quero dar uma olhada. Cara, é bem legal. Eu recomendo. Tipo assim, na época, o quê? Eu gostava bastante. Depois de uns anos me deu um estresse, assim, porque é igual jogo competitivo, cara. A pessoa começa, assim, a levar o negócio a sério. Ah, você foi picado pelo competitivo. E aí, tipo, fica um negócio estressante. Não é mais divertido jogar. Aí, tanto é que eu parei de jogar por causa disso, sabe? Porque chega uma hora, assim, que você não leva o negócio mais por... Não, vou jogar pra relaxar. É uma coisa que tu jogou porque, tipo, eu tô acostumado a jogar, mas não tem mais diversão naquilo. É igualzinho eu com FIFA, cara. Eu era rato de FIFA. Na época, era mais Pro Evolution Soccer, né, na época. E aí, quando... tem uns colegas meus que hoje é, tipo, influencer de jogo que tomavam um pau de mim na época. Esses caras hoje ganham campeonato, mas, tipo assim, eu nunca perdia pra eles. Mas eu ficava tão nervoso quando eu jogava. Que na época não tinha muito jogo online, né? E eu ficava, tô falando 2002, 2004, 2005. E eu ficava muito nervoso. E eu tinha na época eu tinha um PlayStation 2, eu acho. E aí eu tinha uma caixa de sapato toda cheia de controle quebrado. Que eu perdia. Eu jogava Master League, né? Que era tipo uma campanha solo com o time. E aí eu ficava bravo e quebrava o controle. Que, tipo assim, tava ganhando 2-0, aí faltando 10 minutos, os caras viravam o jogo, cara. Aí eu ficava muito pé da vida e quebrava o controle. Aí eu falei, cara, não é pra mim mais, cara. Eu tô ficando nervoso. Aí eu parei de jogar. Só que esses caras que davam pau neles, hoje esses caras são... Os caras são level, tipo, ganha campeonato brasileiro, essas coisas. Aí eu fico zoando com eles, né? Você nunca ganhou de mim, já te dei 17-0. Só que eu não jogo mais, né? Eles nunca vão ganhar de mim. Quem sabe tu não era pro player agora? Não, cara. Vou te falar, o jogo competitivo nunca deu pra mim. Teve uma época, antes de eu virar palestrinha, que eu tava engajado no Fighting Games. Então eu jogava, na época era Street Fighter 4. Aí tinha uma cena de Street Fighter em São Paulo. E aí eu era tipo assim, eu tava sempre lá, eu via nos campeonatinhos. Mas assim, eu sempre perdia, cara. Sempre perdia. Ir pra jogar duas partidas e ficar assistindo o resto. Porque eu não ganhava. Assim, a única vez que eu ganhei uma partida em campeonato foi do meu pato, que é o cara que me ensinou. Quer dizer, que eu chamo ele de meu mestre no JavaScript, né? Que é o... Meu Deus do céu. O Eduardo Aragão. Espero que ele esteja me ouvindo. O Eduardo Aragão, o famoso Javiani, Otaviani, ele tem vários nomes. Você é meu pato. Ele fala que ganha de mim, ele fala que o meu guilherme é cansado, mas no final, as duas partidas que eu tenho 3 vitórias no circuito, de 90 partidas. 2 foi contra ele. Mas tudo bem. Tô começando a ver um padrão aí. E aí eu tive uma outra época também que eu fui admin de uma liga de Sim Racing, que é o jogo de corrida, né, praticamente. E aí era eu e mais uma porrada de gente. E aí teve essa... Ainda tenho, né? Se você for ver aqui, peraí, deixa eu mostrar pra você aqui. Quem tá ouvindo a gente não tá vendo, mas esse aqui é meu cantinho pra jogar jogo de corrida. Caraca! Ali é onde eu sento pra jogar... Assim, mas
tá cheio de poeira, cara. Porque Não, isso é de menos, mano. Trabalho e filho, cara. Pô, entendo, consome bastante tempo. E aí, quando meu filho tá dormindo, aí eu falo assim, cara, não tenho energia pra sentar no simulador pra correr alguma coisa. Aí eu tenho aqui, tem um sofazinho aqui, deixa eu ver se eu mostro pra você. Você que tá vendo a gente não tá vendo, mas ele vai ver. Eu espero que você veja. Aqui tem um sofazinho aqui no chão. Ah, sim, tô vendo. E aqui tem uma TV, deixa eu ver se dá pra ver. Aí, tá vendo um negocinho... Sim, tô vendo. Negocinho bege ali é uma TV. Ali é onde eu sento pra jogar videogame. Ah, saquei. E ali, aí eu fico sentado ali, e aí eu fico jogando. Eu tenho o meu Nintendo Switch ali, eu fico jogando ali, ou fico assistindo anime. Eu tô mais nessa, assim, sim. Ou eu jogo meio... eu não sei, mas assim, eu tenho fases. Tem fase que eu vou pra uma coisa, tem fase que eu vou... Bom, anyway, a conversa aqui não é sobre mim, é sobre você. E aí você conheceu esse seu amigo, ele começou a fazer plugin de bot pro Discord. Ele começou a fazer uns bots, assim, pro Discord, isso. E aí, tipo, eu conheci ele justamente por esse jogo, pelo Brawlhalla, que a gente tinha uma comunidade. Já tinha, tipo, uns anos, assim, que a gente tava nessa comunidade. A gente era, tipo, admin. Ah, legal. Aí a gente criava uns torneios e tal, era bem legal. E aí, passou o tempo, assim, ele começou a entrar nesse ramo de programação. E eu não me interessava muito, honestamente, eu achava legal as coisas que ele fazia, mas nunca foi algo que eu olhava e me dava vontade de fazer também. Até que teve um dia, assim, que ele tava mexendo em alguma coisa, e aí ele falou, tipo, olha, Nick, seguinte, eu tenho esse bot aqui. Imagina se tu criar, tipo, uma versão, por exemplo, alternativa, assim, desse bot. E aí eu achei, assim, tá, interessante, ok. Aí ele falou que ia me dar uma ajuda caso eu realmente decidisse iniciar. E aí eu aceitei a proposta, tipo, não tinha nada a perder e parecia uma coisa ok, né, vamos ver. E foi interessante, eu comecei a mexer com programação e no começo eu não era o melhor aprendiz, assim, de programação do mundo. Hoje em dia eu vejo que eu poderia ter aprendido muito mais, porque, por exemplo, na época, eu era muito daquele júnior, assim, que só copia e cola código. Ah, mas todo mundo já foi assim, amigão. Sim, cara, não, todo mundo. Todo mundo. Que basicamente não lê o que tá copiando e só manda, tá ligado? E aí, tipo, na época, tanto é que teve muitas coisas que eu deixei sem explicação por um bom tempo. Que eu só vim entender o que eu tava fazendo muito tempo depois, sabe? Não, eu falo assim, inclusive quando o pessoal pergunta pra mim sobre, vale a pena fazer faculdade? Eu falo assim, cara, a faculdade é muito bom por uma coisa. Te ensina a aprender a aprender. É meio que metalinguagem isso aí, mas é tipo assim, se tem uma coisa que eu aprendi na faculdade foi como aprender as coisas. Ah, sim. Se você já sabe isso, beleza, não precisa tanto de faculdade. Bom, esse é um assunto tão denso, a minha resposta foi muito rasa, mas espero que você entenda. Não, pode deixar. E aí você começou a aprender, e que linguagem que era esses plugins? Então, eu comecei a aprender usando Node com JavaScript, basicamente. Olha só. E, tipo, foi interessante. Pra uma primeira linguagem, eu acho que até que foi boa. Eu, tipo, não sei como é que seria, por exemplo, começar com Java, começar com um C, uma linguagem mais robusta, assim, sabe? Porque o JavaScript eu vejo que ele é muito liberal e tem certos pontos. Então, eu acho que, tipo, isso foi justamente uma das coisas que eu achei fácil na linguagem, assim, de início. Porque era uma coisa bem tranquila. Eu ia codando, tipo, não me importava muito com tipo, não me importava muito com sequências e tal. Me dava um erro lá, eu ia lá e consertava. Era só isso, basicamente. E aí eu fui codando. E no final eu consegui criar um bot que funcionava, tinha comando, tinha tudo e tal. E eu curti basicamente fazer tudo isso. Tanto é que mesmo depois de ter terminado o bot, feito ele funcionar, eu fiquei por meses mantendo e criando comando novo, porque foi uma coisa que foi me divertindo. Ah, legal. Aí, tipo, teve até umas épocas, assim, que eu acho que eu exagerei um pouquinho. Teve dias que eu passava, tipo, 14 horas programando, sabe? Mas aí é quando o bichinho te pica, cara. Exato. Aí é quando o bichinho te pica. Exatamente. Tipo, no começo, assim, você empolga demais. Você tá codando, você vê o resultado do que você tá codando. Você, por exemplo, você faz um comando ali, e aí você consegue executar o comando, ver a ação funcionando. E aí você fica, caraca, o que eu tô fazendo tá dando certo. E aí vai te dando um impulso pra continuar aprendendo, continuar criando coisa. E isso é muito legal. Eu acho que, nossa, pra um júnior, assim, que tá aprendendo, é perfeito, sabe? É justamente ter esse boost pra poder ter mais vontade de aprender. Porque é uma coisa que quanto mais tempo você vai tendo em questão de programação, você talvez, dependendo, vai diminuindo isso, vai perdendo meio que a empolgação de criar coisas. Então, nesse começo, eu acho que é muito importante você ir criando coisas novas e se empolgar com o que você está fazendo. Porque, por exemplo, às vezes tu pode pegar, por exemplo, um projetinho de sites, assim, que oferecem projetos prontos, você só chega e meio que recria. É interessante, mas você criar uma coisa que é da sua cabeça, assim, uma ideia sua, eu acho que você se envolve bem mais.
e você se dedica bem mais naquilo. Então eu acho bem interessante. Foi justamente o meu caso. É tipo, você é o seu filho, né? Exatamente, cara. Tu cria muito mais carinho. Agora, só queria saber, assim, como é que... Eu quero dar um pulo, depois eu volto pra parte do aprendizado. Beleza. Eu só quero entender uma coisa. Como é que você saiu de uma pessoa que estava aprendendo JavaScript para uma pessoa que conseguiu um emprego de JavaScript? Já tô imaginando que você conseguiu um emprego com JavaScript. Tô fazendo algumas assumptions aqui. Não, mas tá certo. Foi isso? Então tá bom. Foi justamente isso. Foi em qual empresa, em qual circunstância, como é que foi isso? Então, basicamente, tipo, o intervalo de eu ter começado até eu finalmente ter achado o emprego, se eu não me engano, foi de mais ou menos 1 ano, assim, 1 ano e meio de aprendizado. Aí, basicamente, eu comecei com o Node.js com o JavaScript. E aí eu fiquei nisso por um bom tempo, eu, tipo, meio que me acomodei com isso e continuei criando só coisa. Eu não aprendi tanto, mas só que tudo bem, eu tive um conhecimento a mais de Node.js, que foi uma coisa que eu acho que ajudou quando eu for mais pra frente fosse aprender, por exemplo, back-end, sabe? Então, eu fiquei mais ou menos esse 1 ano, assim, aprendendo só Node com JavaScript. E aí teve um momento, assim, que eu olhei e falei, cara, eu sinto que eu tô meio estagnado aqui com o Node. O que eu poderia tentar? Aí foi lá esse amigo, ele me comentou, por exemplo, sobre tentar front-end. E aí eu pensei, tá, é HTML e CSS, né? Interessante. Aí eu resolvi dar uma chance. Comecei assim, eu peguei tipo um HTML, um CSS, um cursinho do YouTube. Comecei a ver, achei legal e tal, fui codando umas coisinhas. Inclusive até hoje eu tenho no meu GitHub o meu primeiro projeto assim com HTML e CSS, que era basicamente um jogo da cobrinha. Ah, legal! É, legal. Aí eu fui empolgando também, rolou a mesma coisa que rolou no começo, cara. Eu empolguei, comecei a me dedicar naquilo, fui aprendendo mais CSS, mais HTML. Aí, tipo, basicamente nesse meio tempo que eu comecei a aprender e tal, me empolgar, aí rolou um lance, por exemplo, que foi um problema de saúde. E aí eu fui parar no hospital. E aí, tipo, quando eu fui parar no hospital, eu não tinha previsão de quando eu ia voltar, basicamente. Então eu fiquei lá por um bom tempo, eu fiquei tipo 1 mês no hospital, esperando pra poder fazer uma cirurgia, sim. E aí, basicamente, nesse meio tempo, assim, eu levei o notebook pro hospital. Aí, tanto é que os médicos até não gostavam, porque toda hora que tinha que dar vacina, qualquer coisa... Não vacina, mas tipo... Injeção, qualquer coisa. Aí eu tinha que tirar o notebook pra eles poderem... Mas aí, basicamente, eu ia codando sem internet, porque, tipo, na época não tinha internet assim, dados móveis era melhor guardar. Uhum. Então eu ia codando sem internet nenhuma, só esperando que funcionasse. E aí, tipo assim, eu tinha um bloquinho de notas, que eu ia anotando as coisas, ia anotando ideias que eu ia tendo, porque nem sempre dava pra manter o notebook ligado. Eu não ia manter, tipo, 24 horas ligado, sendo que não sou eu que tô pagando a luz. Eu me sentia meio culpado. Entendi. Então eu só usava de vez em quando. Aí eu ia anotando tudo que era ideia que eu tinha naquele caderninho. E aí eu pensei, tipo assim, eu tô com o notebook, mas o que eu posso criar com o notebook? E aí eu, tipo, na época eu tava muito na pira de jogar campo minado. Ah, legal. Era uma coisa que eu achava muito legal. E aí eu falei, tá, e se eu rodar um campo minado? Sem internet. Aí eu pensei nessa ideia, achei interessante, pensei, não, pô, deve ser muito complicado, muito complexo, tem muitas mecânicas e tal, mas eu fiquei com isso na cabeça por um tempo, e aí eu comecei a rascunhar umas coisas, assim, no bloco de notas. Aí eu comecei a pensar nas mecânicas, de como é que cada uma poderia funcionar e tal. Aí eu tinha até o Photoshop instalado, eu fui até fazendo umas imagens, assim, uns desenhos. Aí, tipo, foi tudo feito na mão, assim. E aí eu fui fazendo esse campo minado por um tempão, ficou, tipo, 2 semanas, assim, só nisso, direto, pensando só em campo minado, dormindo com o código e acordando com o código. E aí, tipo, eu finalmente consegui terminar. E hoje em dia é, tipo, o projeto que eu mais me orgulho de ter feito, justamente por não ter, tipo, nenhuma, tipo, de ajuda durante esse tempo, era meio que uma coisa só eu, sabe? Uhum. Eu só tinha o meu conhecimento prévio, era aquilo. E por ter sido tudo feito pelas minhas mãos, digamos assim. Porque até a arte, que era uma coisa que eu poderia ter só pego do Google, eu fui lá e desenhei cada coisinha e tal. Até porque não tinha Google, né? Então eu sinto que aquilo foi, tipo, não tinha como nem usar Google. E aí, tipo, eu sinto que aquilo foi o que meio que... Foi o projeto que eu mais me dediquei pra poder fazer. E quem é esse seu amigo que eu tô percebendo que esse seu amigo foi meio que seu anjo, assim, né? Seu mentor. Quem é esse seu amigo, cara? O que ele faz? O que ele faz da vida? Cara, esse meu amigo, se você estiver escutando aí, o nome dele, tipo, nos jogos, assim, era Fairy Hawk.
Ele chama Marcos. E aí, basicamente, hoje ele já até terminou a faculdade. Se eu não me engano, ele fazia ciência da computação. Ah, entendi. E aí, hoje ele tá trabalhando com back-end. Aí, eu acho que ele tá trabalhando com JavaScript também no back-end e tal. E ele, basicamente, foi a pessoa que, tipo, quando ele tava começando ainda também, ele tava começando a faculdade, ele que me incentivou a começar. Então, meio que a gente foi seguindo o mesmo ritmo e tal. E aí, hoje nós dois estamos na programação aí. De vez em quando a gente bate um papo sobre código também. Pô, que legal, cara. Que legal. E ele deve estar muito feliz de ver você onde você tá, né? Cara, tipo, já teve várias vezes, assim, que eu cheguei pra ele, agradeci, tipo, falei que eu sou muito grato, porque, de verdade, se não fosse a programação, eu honestamente não sei o que eu estaria fazendo nesse momento, sabe? Eu não tinha nenhum plano de, não, se eu não fizer tal coisa, eu vou ir pra design. Eu não tava querendo design, por exemplo. Então, eu não tinha nenhum plano B. E eu digo que a programação chegou num momento que meio que me salvou, assim, de uma impossível indecisão, sabe? A programação meio que te escolheu, né? É, exatamente. E qual que foi o seu primeiro emprego, cara? Você trabalhou de quê a primeira vez? Cara, então, eu tô no meu primeiro emprego, na verdade. Ah, você tá no seu primeiro emprego? Eu tô no meu primeiro emprego, cara. Caraca, então peraí. Qual é a empresa que você trabalha? O que ela faz e onde ela está localizada no globo terrestre? Eu atualmente estou trabalhando para a Vinivia. Ela é uma empresa que tem foco principalmente em questão de live streaming. E ela está pretendendo, assim, criar mais ou menos uma nova rede social. E essa rede social vai ser focada justamente em live streaming e as possíveis interações que você tem junto com isso. A gente está até com uns planos, assim, de integrar, por exemplo, realidade virtual, umas coisas um pouco mais pra frente, assim, e tal. E aí, ela é basicamente uma empresa que atualmente está localizada na Suíça, é o polo dela, assim. Aí eu até fui lá uma vez, assim, pra poder visitar, uma experiência bem legal. Uhum. E, tipo, eu entrei nela, foi bem inesperado, na verdade. Porque eu tava, tipo assim, eu sempre postava coisa no Twitter. No tempo que eu finalmente fui contratado e tal, eu já tava há um tempo postando conteúdo no Twitter e começando meio que uma comunidade por lá. E qual que era a sua intenção de postar conteúdo no Twitter? Qual que era o tipo de informação que você gosta de compartilhar no Twitter? Então, tipo, no começo, eu comecei a postar coisas porque uma que eu gostava de ver as pessoas aprendendo com o que eu ensinava e depois podendo chegar lá e falar, nossa, o que eu fiz aqui deu certo, muito obrigado por ter me ensinado, sabe? Dava uma satisfação de ver que eu consegui passar meu conhecimento para outra pessoa. Uhum. E a outra era que, por exemplo, eu via nisso uma oportunidade de aprender. Legal. Porque às vezes eu tava aprendendo alguma coisa e aí pra poder fixar aquele conteúdo, pra poder meio que armazenar aquilo com mais facilidade, eu ensinava pra outra pessoa. E aí isso eu acho que meio que me ajudava, assim. Tanto é que até hoje eu continuo ensinando umas coisas assim. Eu posso aprender aqui, tipo, 10 minutos, eu tento gravar alguma coisa, postar em algum lugar, porque eu acho que facilita pra mim poder absorver aquele conteúdo. Legal. E aí eles te acharam nessa sua iniciativa de propagar conhecimento no Sim. Twitter, eles te acharam. Como é que eles te acharam? Te chamaram numa DM? Como é que foi? Então, tipo, foi bem do nada, assim. Porque, por exemplo, teve um dia, assim, que eu tava tranquilo no Twitter. Tipo, meu aniversário tinha rolado 9 dias antes disso. E em 9 dias, assim, um cara chegou no meu Twitter, assim, na minha DM. Aí ele falou, tipo, e aí, Nick, beleza? Você tá empregado? E aí eu olhei assim, tipo, eu falei, não tô não, pô. Aí ele falou, interessante. Você fala inglês? Aí eu falei, falo. Ele perguntou, tá, a gente pode marcar então uma entrevista? Peraí só um segundo. Claro. Você fala inglês, você tem 18 anos, você mora em Minas Gerais. Isso. Sempre escolho da escola pública. E até onde eu sei, o grade curricular de inglês da escola pública é verbo to be do primeiro ao último ano. Aonde você aprendeu esse tal de inglês? A gente já volta pro seu emprego, eu só quero saber disso. Cara, esse lance de inglês, eu vejo que até que rola bem comumente, assim, nesse ramo de tecnologia, que é aquele famoso aprendi jogando, sabe? Porque, por exemplo, a gente começa assim, com jogos, a gente tem um contato bem grande com o inglês, principalmente uns anos atrás, onde, por exemplo, hoje em dia, muitos jogos têm tradução, mas uns anos pra trás, assim, era bem mais raro de encontrar um jogo em português, por exemplo. Então, ou você entendia inglês, ou você não entendia o jogo. E aí, tipo, eu ia meio que tentando juntar umas palavrinhas, tentando pegar o que eu conhecia e assimilar com outras coisas. De repente eu pesquisava também o significado das palavras. E aí eu ia juntando uma coisinha com outra. Porque no começo eu jogava muito jogo single player, mais de história mesmo. Então envolvia bastante texto. E aí por envolver bastante texto e eu ter que compreender o que o texto está
dizendo pra poder progredir, eu ficava dependendo disso e tinha que aprender o que tava falando. E aí eu ficava nesse aprendizado de pesquisando as palavras, de pesquisando frases, de poder aprender e depois poder reutilizar o que eu aprendi, por exemplo. E aí depois disso tudo, como eu comecei a aprender assim o inglês e tal, eu comecei a ter uma base junto com a grade curricular da escola, que querendo ou não, o verbo to be ainda assim é necessário, mesmo sendo uma coisa que é repetida muitas vezes, é uma coisa importante. E aí basicamente eu comecei a mudar de jogo. Eu jogava single player, e aí um momento assim eu falei, tá, quero jogar uma coisinha online agora. E aí eu começando a jogar online, foi quando eu comecei a ter contato com outras pessoas que também falavam inglês. E aí eu comecei a ter que digitar coisas, a ter que falar coisas, não era somente ler e entender. Eu tinha que ler, entender e saber responder com as minhas próprias palavras. Então foi tipo um aprendizado muito legal, porque eu fui tendo esse contato mais perto assim com o inglês. E foi muito um processo de autodidata mesmo, assim, do começo ao fim. É, exatamente, foi tudo autodidata, cara. Eu nunca parei pra, por exemplo, ler um livro, fazer um curso, pagar por um curso, por exemplo. O máximo de coisa, assim, que eu peguei pra poder me ajudar no inglês era baixar um Duolingo, sabe? Ah, tá. Eu também fiz muito ainda faço muito Duolingo. Não, o Duolingo ajuda demais. E aí, então, o cara te convidou, e aí você falou, por que não? E aí foi fazer entrevista. Exatamente. Eu falei, por que não, né? Aí ele agendou a entrevista lá, eu tava todo ansioso, porque eu não tinha certeza se era real ou não. Porque, cara, um maluco chegar assim na sua DM, não falar nada de vaga, só perguntar se você tá empregado, se fala inglês e pode agendar uma entrevista, foi bem do nada e sem falar informação nenhuma. Aí eu entrei assim na entrevista, e aí a primeira coisa que o cara falou foi tipo, eu acho que eu não te expliquei sobre a empresa, né? Aí ele começou a falar... E aí, tipo assim, ele foi falando sobre a empresa, sobre as propostas que ela tinha, sobre o que estava fazendo atualmente, o que ela estava precisando de uma pessoa, por exemplo. E essa pessoa era uma recruiter ou era uma pessoa que já trabalhava na empresa? Ele era, tipo, um antigo... Ele é meu chefe atualmente ainda. Se eu não me engano, ele é Head of Engineering. Ah, legal. Ele já mexia com programação. Então, tipo assim, ele... Como é meio que uma startup, digamos assim, ele já meio que mesclou uma entrevista técnica com uma entrevista de RH, digamos assim. Entendi. Então, ele foi fazendo um montão de perguntas, junto com perguntas sobre programação também. Entendi. Além de também verificar meu inglês. Ele, tipo, falou... cara, você se incomoda de, a partir de agora, eu começar a falar inglês? Aí eu falei, não, tudo certo. E a gente basicamente trocou o idioma, assim, da entrevista e começou a falar em outra língua. E você se sentiu confortável em explicar conteúdo técnico em inglês? Cara, tipo assim, eu pensei que eu ficaria mais nervoso. Mas eu acho que foi justamente pela pessoa que eu tava conversando ser tão gente boa, digamos assim, ser tão humana, não ser uma pessoa muito séria, digamos assim. Babaca. Tipo, bem isso. Que eu acho que eu me senti mais confortável pra poder falar inglês e não ter nenhum problema com isso, sabe? De julgamento, né? Sim. E aí, tipo, eu fui conversando tranquilo. Tanto é que eu até comecei a ficar amigo da pessoa durante a entrevista. Ah, que legal. A gente, tipo, parou, assim, pra poder começar a conversar de jogo, conversar de anime, umas coisas bem assim. E aí, tipo, a gente terminou a entrevista. Ele falou que gostou bastante do meu nível de inglês, que as minhas questões técnicas iam contribuir pra vaga, porque já preenchia praticamente todos os requisitos que tinha. E aí, depois que ele me falou o nome da empresa, eu até fui pesquisar pra poder ver se realmente existia, se não era só uma mentira do nada, né? Aí, realmente a empresa existia, eu fui ver as vagas, e tinha uma vaga porque o cara tava me contratando, e aí, tipo, realmente batia os meus requisitos, os requisitos da vaga, com o que eu sabia, basicamente. Então, eu fiquei, mas como é que esse cara me achou? Porque ele não me seguia, eu não seguia ele nunca curtiu nenhum post meu, e eu fiquei me perguntando como é que essa pessoa me achou. E eu não perguntei isso na entrevista. Aí, tipo, eu basicamente, deu tudo certo, eu entrei na empresa, e aí passaram uns meses, assim, passou um tempo, e aí eu finalmente cheguei nele, assim, e perguntei, cara, como é que você me achou no Twitter? Como é que você, tipo, olhou assim e pensou, nossa, esse cara aqui deve ser bom pra vaga? Vou contratar esse pônei maldito. Cara, eu tava com uma foto de pônei na época, e aí o cara olhou assim, não, vou contratar. Aí ele basicamente me respondeu o quê? Sabe aquela barrinha lá do Twitter que é tipo, pessoas sugeridas pra você seguir, por exemplo? Ah, tá. Que é só uma lista, assim, de pessoas que estão meio que com os mesmos tópicos dos que você curte, por exemplo. Aí ele olhou assim, viu meu perfil, clicou. Aí, tipo, ele olhou assim, deu uma olhada nos posts, viu que eu falava de programação. E aí o meu GitHub tava no link do Twitter. Aí ele clicou assim, entrou no meu GitHub. Aí ele viu meus projetos. Aí ele falou que ele gostou muito de um projeto que eu fiz, que era uma biblioteca do NPM, que basicamente servia para poder formatar datas. Ah, legal. E aí ele falou que, tipo, ele achou muito legal porque mexer com datas era um negocinho complicado e que ele
E que ele curtiu o meu esforço com isso. Eu achava que era simples, cara, mas depois que eu vi o quanto... Cara, Olha, o quanto uma decisão de um governo, e o governo brasileiro também tá escrito, tá como é que eu posso dizer, nos anais do TC39, das discussões do TC39. Eu acho que o Brasil aboliu o horário de verão com 6 meses de antecedência do horário de verão começar. Mesmo assim, deu problema. Caraca. Você vê que, assim, eu não sabia o quão bizarro, porque tem um banco de dados central que guarda essas coisas e, cara, vou te contar, é bizarro, porque, por exemplo, se você calcular uma data antes da decisão, ela tem que dar um retorno, mas depois da data que a decisão começou a valer, ela dá um outro retorno. Nossa. E aí, o mês passado teve a mesma coisa com o governo de algum país do mundo árabe, esqueci qual país foi, que eles mudaram, eu falo assim, não vai ter mais horário de verão, só que alguns estavam aplicando, outros não estavam aplicando, e aí tava uma discussão gigantesca de como é que a gente resolve isso, assim, sabe? É bizarro, data não é fácil, com certeza. Sim. Bom, e aí ele gostou dessa parte do sua biblioteca do NPM pra formatar a data, e aí isso foi o que chamou a atenção dele, né? Então, foi isso que chamou a atenção. E aí, tipo assim, como o meu GitHub eu sempre mantive meio que atualizado, com informações do que eu sabia, do que eu conhecia, e eu sempre publicava projetos por lá. Aí ele foi vendo os projetos, viu que, tipo, além daquela biblioteca, eu tinha outros conhecimentos aplicados nas coisas, eu criava projetos com o que eu dizia saber, por exemplo. Aí ele achou válido, achou que eu tinha um perfil com a vaga e resolveu me chamar. E aí, basicamente, ele me chamando, conversando comigo. Aí ele disse que, na época, ele não falou, assim, diretamente comigo, mas ele falou, tipo, caraca, nossa, esse menino já tem essa idade, tá manjando de inglês, que isso, muito bom. E aí, nossa, eu fiquei muito grato, cara. Você entende o porquê que quando eu olhei, quando eu vi... agora você entende o porquê de eu falar da paixão, né, cara? Porque pra mim ainda tem mais um componente, cara, que é a sua cor, cara. Sim. Porque eu tô cansado de ver gêniozinho com o mesmo estereótipo, né? E aí você vai ver o sobrenome do fulano, tem um sobrenome italiano, um sobrenome não sei o quê, sobrenome... Pois é, né? Então é tipo os mesmos suspeitos. Aí quando eu vejo um cara como você, eu falo assim, cara, quer saber? Tem gente como a gente que tá lá, entendeu? Tipo assim, eu comecei na área, eu tinha 21 anos. Quando eu comecei a entrar na área de tecnologia, você já tá bombando começando a bombar com 18 anos. E eu acho que mostrar, assim, quem estiver ouvindo a gente, assim, e quiser espalhar a palavra com essa entrevista aqui, eu acho que vai estar fazendo um bem tremendo pra quem tá, sei lá, ou perdido, ou não sabe o que tá fazendo, ou quer entrar na área de tecnologia e não sabe como, né? E aí pode olhar pro que você fez e ver como exemplo. Não vai ser a resposta definitiva que todo caso vai ser desse jeito. Sim, muitas variáveis. Mas pelo menos, cara, é um dos caminhos, né, cara? E eu vejo muita similaridade com o que aconteceu com você e o que aconteceu comigo. Assim, quando eu vi a sua foto, foi quando você tava se arrumando pra ir pra gringa. Caramba! Me diga aí, como é que foi essa viagem, cara? Que momento isso aconteceu? Como é que foi essa viagem? Quais foram os países que você visitou? O que você fez? Como é que você curtiu tudo? Cara, tipo, de primeiro, assim, eu tava com muito receio de sair, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que era muito tímida, difícil de sair e tal. Tanto é que eu fui pegar o avião, mas eu nunca tinha, nem andado de ônibus sozinho, cara. Então, pegar um avião sozinho... Calma lá, é meio complicado. Mas aí eu meio que tentei deixar isso de lado e tal. Não pensei em questão de ansiedade. Vamos dar tempo ao tempo. Vamos fazer tudo que tá acontecendo agora primeiro. Aí eu fui lá, fiz questão de passaporte, tudo que era necessário. Aí chegou o dia de viajar. Ah, você nem tinha passaporte, então? Nem tinha, cara. Eu fiz na correria, assim, pra poder pegar. Aí, e pior que deu problema no passaporte ainda. Porque, por exemplo, na primeira vez que eu fui fazer, eu não tinha feito o alistamento. E eles não autorizaram. Ai. Aí eu tive que voltar, ir na Polícia Federal, pra pegar um papelzinho, pra poder voltar lá, pra poder fazer um outro passaporte, pra poder fazer um outro pedido. Tive que agendar tudo de novo, pra aí finalmente ir lá, aí eles me darem uma data pra poder voltar, pegar o passaporte. Mas como é que você fez? Você chegou a ter idade pra se alistar, ou você simplesmente falou, quer saber, eu não vou me alistar e pronto, acabou? Cara, eu tinha idade pra me alistar, eu tava com 18 já. É só que eu não me atentei muito a isso, sabe? Eu não prestei muita atenção. Aí eu acabei não perdendo o prazo, no caso. Ah, você perdeu o prazo.
Isso. Mas não foi porque você quis perder o prazo. Foi que... Não foi tipo uma decisão ativa minha que eu falei, não vou me alistar. Ou procrastinação. É porque eu realmente pensei que eu tivesse... sim. E, por exemplo, eu tinha ido no site, aí no site tava dizendo, tipo, alistado, não sei, alistado, eu acho. E aí eu falei, não, tá, se eu tô alistado, eu não tenho que fazer mais nada, né, tá tudo certo. Só que aí depois eu percebi que, né, tem uma diferença entre, tipo, alistado e reservista, eu acho. Ah, entendi. E aí eu não tinha me tocado disso. E era justamente isso que faltava. Eu precisava ter um negocinho de reservista pra poder finalmente pegar os passaportes. Mas agora você escapou. Agora sim. Ufa. Cara, eu escapei do exército no dia de designação. Eu tinha feito tudo. Caraca. Fiquei pelado. Fiquei todo aquele bagulho lá de cara olhar por baixo do saco, mandar você soprar pra ver se não tem. Toda aquela. Fiz prova. Nossa. Aí tiraram medida pra pegar fardamento. Aí marcaram uma data pra ir lá, tipo 6 meses depois que eu me alistei. Aí eu falei, agora é o dia que eu vou me liberar. Não, aí o dia que os caras tá designando, ó, você vai pra tal batalhão, você vai pra tal batalhão, você vai pra tal... Meu Deus, aí eu falei, putz, peguei. Nossa. Aí eu já tinha raspado o cabelo, já, não sei o quê. Aí quando chegou, sobrou 6 pessoas, eu e mais 5 negros. Aí o cara falou assim, você fica sentado aqui. Aí ficou sentado, eu falei, putz, aí nem sei. Aí tomamos um chá de cadeira. Aí depois de 1h30, assim, os caras falaram, ó, pode ir pra casa vocês. Eu falei, ufa. Nossa, o coração. Meu Deus do céu, cara. Eu me escapei dessa, cara. Eu não queria. Minha nossa. Bom, voltando à conversa aqui. E aí você conseguiu o visto. Quer dizer, na verdade, o visto é pra... Ah, não, porque o seu visto foi pra Suíça, né? Suíça é diferente do visto da Europa. Sim, justamente. Porque basicamente o que eu fiz? Primeiro eu tinha ido pra Berlim, na Alemanha. E aí, tipo, quando eu tava em Berlim, eu basicamente fiquei na casa do meu chefe. Eu fiquei lá um tempinho no apartamento dele, assim. Foi só o primeiro final de semana pra poder... Você sabe que bairro que era? Nossa, cara, o bairro, pior que eu não lembro, não. Era perto de onde? Cara, eu acho que tinha Carlos alguma coisa no nome. Carlos Traz? Não lembro. Não, Carlos Traz é uma rua. Putz, o bairro? Nossa, não lembro, não. Ah, tá. Não tenho certeza. Eu posso perguntar depois, mas agora eu não lembro de cabeça. Não. Eu só queria saber porque eu morei lá, né? Eu morei em... Ah, sim. Friedrichshain, que é perto... Eu acho que você foi assistir um jogo de hóquei lá, não foi? Isso, eu fui assistir um jogo de hóquei. Você foi no Mercedes-Benz Arena, não é? Não, mas eu fui assistir um jogo de hóquei na Suíça, no caso. Ah, eu pensei que tinha sido na Mercedes-Benz Arena. Não, foi não. Então disfarce. Porque tem um Mercedes-Benz Arena lá em Berlim, que era tipo 15 minutos andando da minha casa. Eu pensei que era lá que você tinha assistido. Não, foi por lá, não. Aí você ficou na casa do seu... E aí você já tinha pego o visto de lá ou você pegou o visto do Brasil? O visto pra ir pra Suíça? Então, no caso, o visto pra ir pra Suíça, eu peguei o de lá, sim. Então o visto de trânsito que você tinha pra... O mesmo visto que você usou pra entrar em Berlim? Isso, foi tipo o mesmo visto. Uhum. Ah, tá. Eu não sei se você sabe, mas trabalhar na Suíça é a coisa mais difícil do mundo. Caraca. É mais difícil do que é mais difícil você trabalhar na Suíça do que você trabalhar nos Estados Unidos. Porque pra você contratar alguém que não é europeu pra trabalhar na Suíça, você tem que primeiro provar que não tem nenhum suíço que consegue fazer. Exatamente. E depois você tem que provar que não tem nenhum europeu que consegue fazer o que você faz. Entendeu? Pra depois abrirem pra você. Sim. Ou seja, é praticamente impossível trabalhar lá. É um negócio complicado mesmo. Já até tinham me contado sobre isso mesmo, que é um negócio bem intenso. Tanto é que, por exemplo, se eu fosse, sei lá, pegar um visto pra poder ir morar lá e fosse um visto de trabalho, eles iam ter que provar tudo isso daí primeiro pra finalmente poder me dar um visto. É praticamente possível. Eu me lembro que tinha gente que me convidava pra fazer entrevista. Aí quando eles sabiam que eu não era europeu, eles nem respondiam mais o meu e-mail, cara. Eles nem perdia tempo mais. Aí depois de tanto... alguém chegava pra mim... eu já falava, não sou europeu. Aí a pessoa já cortava, nem continuava, cara. Porque o salário lá é bom, né? É o maior salário da Europa. Não, isso é. O maior salário da Europa é na Suíça. Suíça, e depois tem meio que Alemanha e Grã-Bretanha, né? E aí depois o resto. Sim. E aí, você tá quanto tempo já nessa empresa? Cara, eu tô na empresa tem mais ou menos uns 8 meses, assim. Legal. E você tem feito praticamente o que lá? Front-end, back-end, tudo?
Então, eu fui contratado como full stack, mas atualmente eu tô dando mais enfoque, assim, no front-end. É a área que eu atuo com mais facilidade, eu consigo ajudar pessoas com mais facilidade, mas quando é necessário, eu sempre dou um toque, assim, no back-end, sempre mexo em alguma coisinha, ou até mesmo pra poder, por exemplo, outra pessoa, assim, do front-end que não tem tanto conhecimento sobre o back, eu chego lá, dou uma olhada no back, dou alguma informação, por exemplo, então eu sempre tento fazer esse intermédio. E o back lá é Node.js? Não, o back pior que ele tá sendo feito em Nest, junto com GraphQL e Prisma. O que é Prisma? Agora você me pegou, não sei o que é Prisma, não tenho a mínima ideia do que é Prisma. Então, tipo, nessas questões de implementação do Prisma, assim, eu não prestei muita atenção. O GraphQL e o Nest eu até tenho contato, mas o Prisma eu não cheguei a... Mas o que é o Prisma? Então, tipo, eu vi que basicamente o Prisma você consegue gerar uns esquemas. Tá. E aí você guarda mais ou menos os dados, tipo os DTOs, assim, das coisas, eu acho. Entendi, tá. Por exemplo, o que ela recebe, o que ela envia, mas eu não tenho certeza, então não vou falar com propriedade aqui. Não tem problema. Eu só fiquei curioso quando você falou Prisma, eu falei, what? O que é isso? Nunca vi. E assim, eu tô meio que parado no tempo, né? Porque eu tô já 2 anos e meio trabalhando com TV. Sim. E TV é um outro bicho. A única coisa que eu... Imagino, cara. O único paralelo que eu tenho de TV e de web é o JavaScript. O resto acabou. Não tem nada. E ultimamente eu nem sei CSS mais, cara. Eu parei no Flexbox. Tem uma porrada de coisa nova aí, cara, que eu nem sei mais, cara. Caraca. Meu conhecimento parou em 2019, cara. Não manja mais nada, não. Mas paciência, é assim mesmo. Né? Depois a gente faz um... Não, isso rola. Não, depois você me ensina os bagulho aí. Pode deixar, pô, só chamar. Cara, eu absorvi tudo que eu queria saber de você, assim. Eu achei essa conversa fascinante, assim, porque você precisa ter a noção que você é um ponto fora da curva, e eu queria mostrar a sua história para todo mundo que acompanha o Dev na Estrada, justamente para que inspire outras pessoas, não importa a idade, não importa a classe social, mas, assim, principalmente os pretos que estão ouvindo a gente. Se você conhece alguém que tá na periferia, ou se você conhece algum preto, não sabe, tá sem perspectiva, cara, mostra esse episódio, porque eu quero muito que isso sirva de inspiração para outras pessoas, não importa a idade, de 15 a 99 anos. Eu acho que se você tá disposto a pagar o preço do aprendizado, como você pode ver, o Nick deu tempo ao tempo, passou por várias dificuldades, inclusive dificuldades de saúde, e mesmo assim ele soube a cada momento da curta história de carreira dele, fazendo limão limonada. E eu acho que isso, Nick, isso vai ser base para você, pro seu futuro. Os perrengues que você vai passar daqui pra frente não vai ser nada perto do que você passou até então. E quem tá ouvindo a gente, cara, assim, não existe bala de prata. Você tem que ter, e eu digo, sorte é você tá preparado no momento certo, entendeu? Se a oportunidade vem e você não tá preparado, a sua sorte não serviu de nada. A oportunidade apareceu pro Nick, ele tava preparado e ele agarrou a oportunidade. E olha só, o cara, primeiro trampo do cara, já trampando pra... Assim, ele não... Assim, eu acredito que você só fez pelo prazer de compartilhar. E pelo exercício do aprendizado. Porque também eu gosto desse mantra, né? Que você só aprende alguma coisa depois que você aprende, faz e ensina alguém a fazer o que você aprendeu. Sim, sim. E eu acho que quem tá ouvindo a gente, eu acho que tem que tomar isso como inspiração mesmo, cara. Porque, assim, o Nick, não tenha falsa modéstia não, cara. Porque o que você fez, você é 1%, cara. Sério. Continua sendo humilde, sabe? Continua sendo essa pessoa que você é. Que cara, eu vejo, agora eu acompanho você mais de perto, né? Uhum. E aí eu vejo as suas postagens, eu vejo como o seu tom de voz na rede social. Eu vejo como você atua na rede social. Você é uma pessoa agregadora, então continua sendo assim, porque eu conheço gente que aprende uma coisinha, entendeu? Já tem um rei na barriga, caga a regra pra caramba cara, não faça isso, cara. Não faça isso, porque segue os caminhos que você tá andando, cara. Você só tem a ganhar, cara. Tipo assim, eu tô falando como se eu fosse seu pai, mas é o seguinte. Eu, quando tinha a sua idade, cara, eu já falei pra você, eu peidava na mão e cheirava. Eu fui me achar na minha carreira com 21. Eu fui me achar na vida com 21 anos, entendeu? E tristemente essa é a realidade de muita gente que tem o background de preto da periferia. Né? Sim. Eu não sei como é que é hoje no Brasil, mas na minha época era isso. Vocês tinham como opções, né? Principalmente ali na São Paulo ABC. Fazer um Senai ser metalúrgico. Aí você tinha o exemplo do cara que era ladrão. Você tem o exemplo do cara que é cantor de rap. Você tem o exemplo do cara que tá jogando futebol. Entendeu? Você não tem exemplo de cara que é engenheiro.
entendeu? Na periferia. O cara que é médico e tal. O cara que é médico. Até porque na mídia você vai ver o cara que é médico, é o cara, o padrão, que você sempre vê. Sim. Entendeu? Você não vai ver o preto. Você vai ver quem é empregado doméstico na TV, você vai ver que é um preto. Você vai ver que, entendeu? E aí isso se perpetua na mente das pessoas que estão na periferia. E aí o seu exemplo, a minha história de vida e de todos os outros pretos que estão aí, que a gente precisa dar abertura para eles e mostrar que é possível, para que sirva de exemplo para as pessoas que estão na quebrada, ver que dá pra fazer. Leva tempo, cara, não é nada com mágica, entendeu? Leva tempo, mas dá para chegar lá, entendeu? Pode ser rápido como foi com você, pode ser demorado como tá sendo comigo, como foi comigo, mas, assim, se você tiver um objetivo, focar e não olhar pro lado, né, cara? Cara, vai por mim, vai aparecer os negros pra você, que vai tentar desmerecer o que você sabe, desmerecer quem você é, desmerecer onde você chegou. Mas ele só conseguiu isso por causa disso. Mas... Cara, caga, entendeu? Segue o seu rumo e assim, continua fazendo o que você tá fazendo, que assim como você chamou minha atenção, você vai chamar a atenção de muitas outras pessoas. Os questionamentos que você traz no Twitter eu acho bem interessante, assim, tecnicamente, né, pra discutir. Até vi essa semana o que você colocou do Git Restore, Git Switch, né? Isso. Eu nem sabia que existia esse bagulho, cara. Porque eu fico carregando meu dot file pra lá e pra cá e eu sempre uso o mesmo comando. Git CO, Git CI e por aí que vai. Sei. E é legal, eu gosto de aprender as coisas pela lente de alguém que não tem bagagem de legado, que é o jeito novo de fazer as coisas, assim que você acaba renovando o seu conhecimento, né? Sim, exatamente. Bom, cara, é muito bom ter conversado com você aqui. Eu queria abrir esse espaço se você quiser falar alguma coisa, falar das suas redes sociais, dos seus projetos. O espaço é todo seu, cara. Cara, eu só queria meio que expandir um pouquinho sobre o que você tinha falado, por exemplo, sobre a questão de oportunidade, porque eu acho que realmente essa questão de, por exemplo, entrar no caminho de tecnologia, apesar de que depende sim de você ter uma certa questão financeira para, por exemplo, de repente ter um computador, uma condição de entrar no ramo de uma forma mais confortável, porque apesar de eu já ter visto pessoas codando, por exemplo, em celular, sendo programadoras em celular, é um caminho bem mais difícil, que você talvez não se divirta tanto ou não sinta tanto prazer aprendendo quanto você sentiria em outras situações, por exemplo. Mas o que eu digo é que você não precisa ser milionário para poder entrar na área, por exemplo. Eu mesmo, se eu gastei tipo R$50 para poder investir em coisa para poder aprender, foi muito, sabe? Então a maioria das coisas que eu aprendi, que eu peguei como conteúdo, foram coisas grátis que já tem na internet para todo mundo. Então é simplesmente você saber pesquisar. Ou então mesmo que você, por exemplo, às vezes esteja com dificuldade de pesquisar, na internet, no Twitter, em qualquer canto, assim, tipo, tu pesquisar uma comunidade de programação, tu vai encontrar pessoas que vão querer te ajudar, que vão estar dispostas a te ajudar. Então não fica com medo de, não, a área deve ser complicada, não deve ter tanto conteúdo, eu acho que não vou me encaixar. Tenta dar uma chance. É realmente uma coisa que eu acho que mudou a minha vida. Sem programação eu não sei como é que eu estaria hoje. E eu acho que também pode fazer a diferença pra você, sabe? Eu, por exemplo, comecei ensinando no Twitter despretensiosamente, eu só ensinava por ensinar e, como eu falei, para poder absorver mais conhecimento. E aí eu continuei fazendo isso ao longo do tempo, e aí mais gente foi começando a me seguir, tipo, a acompanhar as coisas que eu postava e ver tudo isso que eu construí hoje em dia, ver toda a comunidade que eu consegui fazer e que tá lá pelo meu conteúdo e tá lá por mim também, mesmo que eu não esteja falando de questões técnicas, ainda gosta, tipo, de simplesmente ser eu falando alguma coisa. É muito, muito legal de você ter, assim, e eu sou muito grato por todo esse percurso que eu tive e por todas as oportunidades que eu tive também. Eu agradeço, por exemplo, ao Marcos, que me ajudou a dar esse início. Eu agradeço ao Lucas, que foi a pessoa que me deu essa oportunidade aqui na Vinívia, por exemplo. E é isso, pessoal. Eu acho que vocês podem sim investir na área, vale muito a pena. E se você precisar também, eu tô super disponível para isso. Se quiser mandar uma mensagem lá no Twitter, @I'mNickGabe, pode me chamar por lá, a gente pode bater um papo. E é isso aí, galera, muito obrigado se você chegou até aqui e a gente se vê na próxima semana, cara. Falou! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.